E aí, gente? Hello, good evening. Bem-vindos aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Gabs, aqui do Inglês da Gabs, e a minha missão aqui com essa página é descomplicar o inglês para você, tornar ele cada vez mais acessível para as pessoas e para que você fale com confiança. Por isso que esse ano eu decidi iniciar aqui esse projeto Meu Inglês em 2021, para que você tenha mesmo um plano anual aí durante todo esse 2021, para que você chegue em dezembro, no final do ano, falando inglês e com confiança, sem medo de errar, jogando inglês para jogo de verdade. Então, serão aulas semanais gratuitas. A aula passada nós falamos de planejamento. Então, eu dei todo o passo a passo de como vocês vão fazer para se planejar durante o ano de 2021, para poder chegar no final do ano aí com essa meta concluída, tendo os resultados que vocês realmente esperam, tá? Essa aula, ela tá salva aqui no feed. Se você quiser assistir, é só correr lá depois dessa aula. E lá no nosso grupo do Telegram, nosso grupo de estudos gratuito, eu liberei um planejamento anual completo, assim, tem todos os assuntos, todos os conteúdos que você precisa estudar, tudo dividido por nível, tudo lá é dividido bimestralmente para que você consiga estudar ele e revisar ele a cada bimestre aí, tudo separadinho lá, organizadinho. Eu explico como que você vai aplicar o método do inglês da Gabi, está tudo mastigadinho lá pra vocês, tá? Então no final desse vídeo, corre lá no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na bio, e baixa esse planejamento, ele é 100% gratuito. E na aula de hoje nós vamos falar sobre cronograma, tá? Para quem é do meu curso, para quem já é meu aluno, toda semana eu envio um cronograma, né, claro, semanal, para que eles consigam se organizar para saber o que estudar em cada dia, tá? Semana passada eu falei a diferença entre planejamento e cronograma. E qual é a diferença entre planejamento e um cronograma? Planejamento é um plano de ação, né, que você precisa ter para concluir determinada tarefa, para você chegar no seu objetivo final, seja ele qual for. E o cronograma é ali mesmo, seria uma coisa um pouco mais interna, como que você vai fazer, como que você vai executar esse planejamento, esse plano de ação. Por isso que dentro do curso a gente tem esse planejamento anual e a gente tem também semanalmente o cronograma, tá? Então, o planejamento seria uma coisa macro, né? Uma visão ampla daquilo que você precisa fazer para chegar no seu objetivo final. E o cronograma tá dentro desse planejamento, seria ali o micro, né? Seria uma coisa mais detalhada, assim, com tudo que você realmente precisa fazer para poder conseguir colocar em prática, em execução, esse macro, esse planejamento que você desenhou aí no início, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um passo a passo muito simples. Eu tenho um passo a passo muito simples de como vocês vão fazer esse cronograma, tá? Semanalmente eu envio um para os meus alunos e é exatamente esse cronograma que eu vou passar para vocês. Mas antes eu quero falar um pouquinho da importância de ter um cronograma. Quando a gente entra no curso, quando a gente tá fazendo, sei lá, faculdade, alguma coisa do tipo, a gente tem uma grade ali para estudar, a gente tem datas para entregar as coisas, a gente precisa fazer aulas em tal horário, a gente tem um certo cronograma ali dentro da nossa grade curricular, enfim. Quando a gente está fazendo um curso, quando é um curso que ele não te dá esse cronograma, você pode ficar meio perdido, principalmente quando é um estudo de uma língua, sabe? Porque ninguém ensina a gente a como estudar um idioma de fato, né? Então, se a gente não tem um cronograma, a gente fica meio perdido ali durante a semana no que a gente coloca em prática. O que a gente estuda segunda-feira? Poxa, será que eu tenho que revisar isso? Será que eu preciso... Hoje eu pratico o listening, eu pratico o speaking, o que eu vou fazer? Então, esse cronograma, ele é importante exatamente para isso. Ele vai te dar ali exatamente o que você precisa fazer em cada dia da semana. E eu gosto de já passar esse cronograma para os meus alunos, porque aqui dentro do curso, o intuito é que o aluno progrida, né, em todas as habilidades ali do inglês, no listening, no speaking, no writing, no reading, de forma conjunta, né, progressiva, ali crescendo tudo junto, porque assim não fica nada para trás, tipo, não fica eu sei ler, mas eu não sei escrever direito, eu escuto, eu entendo muito bem o nativo falando, mas eu não consigo falar, na hora eu travo, na hora eu fico com medo, na hora eu fico, né, com vergonha de falar. Então, a intenção com o cronograma é exatamente fazer você ir ali crescendo
a sua hello, boa noite, crescendo ali as suas habilidades, fortalecendo as suas habilidades no inglês de forma conjunta, tá bom? Então, por isso que segunda-feira eu coloco pra, sei lá, ser um exemplo, tá? Pra eles estudarem alguma coisa da gramática, terça-feira eu já coloco pra uma coisa da gramática. E, por exemplo, listening, e eu durante a semana eu distribuo durante a semana todas as habilidades do inglês, tá bom? É uma coisa extremamente importante que vocês fazerem pra não ficar habilidades, tá? Comum a gente vê em inglês, pessoas nesses setinhos, tem input, né, que a gente chama. Input resta muito conteúdo, dá muito conteúdo pra dentro do nosso cérebro, mas nada de algo, seria praticar bastante, né? Eu não essa noção quando eu estava inglês, eu queria que alguém tivesse me falado isso. E conversando com a Fabi, que deu aula de organização e produtividade dentro do meu curso de inglês, falou muito sobre esse input e output. Eu resolvi trazer inglês, que faz todo sentido, né, gente? É bom a gente ver as pessoas. Quando eu sei a falar, por exemplo, ia muito bem, mas escrevia mais ou menos em dia um pouquinho e fala zeros, mesmo, não fala absolutamente nada. Então, assim, o cronograma, que eles ajudam nisso também. Além de não ficar porque você deve você colocar dentro do cronograma, tudo é preciso fazer pra de. Tá bom? Se vocês estiverem ouvindo o som em casa caindo e criança gritando, é meu vizinho, tá, gente? Socorro! Vocês estão dando pra ouvir aí, mas aqui parece que o mundo tá acabando ao meu redor. Então tá, vamos lá. O que vocês vão fazer para criar o próprio curso de vocês? Como eu falei, um passo importante para criar esse cronograma é vocês distribuírem ao longo da semana ali todas as habilidades, tá? Então vocês têm que colocar, para vocês estudarem gramática, algum conteúdo gramatical tem que ter, não adianta. Você precisa colocar algum dia para você praticar o listening, né, que é a sua audição. Você precisa colocar um dia para você praticar a sua fala, o seu speaking, um dia para você praticar o writing e o reading, ok? Então tenham em mente aí, primeiramente, coloquem todas as habilidades de vocês. Por exemplo, segunda-feira eu vou estudar gramática. Aí, terça-feira, eu já quero praticar mais meu speaking. Na quarta, eu gostaria de praticar o meu listening. Eu, geralmente, no curso, deixo o listening para sexta-feira, que é quando eu deixo... como é final de semana, né? Sexta-feira, último dia da semana, eu coloco o listening pro último dia, porque eu coloco sempre para eles praticarem com uma série ou um filme, né? Geralmente, a galera gosta de pegar o fim de semana pra colocar as séries em dia. Então, eu coloco pra sexta-feira, mas você pode distribuir aí da maneira que você achar melhor, tá? Segundo passo para criar o seu cronograma é determine horários, tá? Eu não coloco para os meus alunos do curso porque eu não conheço a rotina de cada um. Mas você precisa colocar dentro do seu cronograma um horário determinado para você estudar inglês. Precisa ser o mesmo horário todos os dias? Claro que não, aí você pode ver aí conforme a sua rotina. Se segunda-feira você tem um horário livre à tarde, coloque lá 2, 3 horas da tarde, enfim. Se quarta já é à noite, ok, coloca pra noite, mas coloque um horário fixo, tipo 3 horas. Vai ser aquele horário ali que eu vou sentar e estudar. Terça-feira vai ser 8 horas. Não colocar períodos, não colocar tipo, vou estudar de manhã. Vou estudar à tarde. Assim fica muito vago, muito solto. E as chances de você executar aquilo ali são muito pequenas. A gente sabe disso, né? A gente precisa mandar essa informação mais organizada para o nosso cérebro. Reforçar para ele que você precisa fazer aquilo para condicionar o nosso corpo a realmente ir fazer, tá bom? Então, coloque um horário específico para você estudar. Terceiro passo, então, para você criar um seu cronograma aí e ter resultados, né, para você estudar de verdade aí no seu inglês, é você separar os conteúdos através do seu nível. Não pegue conteúdos aleatórios, não, que você vai achando na internet. Lá no planejamento que eu liberei para vocês no Telegram, é um planejamento gratuito, tá? Eu separei todos os conteúdos de inglês que eu utilizo aquele planejamento ali para fazer o material do meu curso de inglês, tá? Então você pega ali, se você é nível iniciante, pega os conteúdos do nível iniciante. Se você é do nível básico, pega do nível básico. Então, pegue conteúdos conforme o seu nível, tá? Não pegue aí coisa aleatória e tudo mais, não pegue conteúdos aleatórios para vocês estudarem. E aí, o que você vai fazer? Se você ainda não sabe qual é o seu nível, você vai
Procura aí na internet, tem vários testes gratuitos para você fazer e descobrir o seu nível de inglês. Separa ali bonitinho, escolhe os temas, os conteúdos que você quer estudar durante a semana. Porque assim, você não vai escolher um tema que você já sabe muito, que já tá batido para você. E lógico que você vai perder tempo, né, se você fizer isso. E você não vai escolher um tema muito à frente aí do seu nível pra você ficar tipo, poxa, eu não consigo aprender isso, tá muito difícil, é só porque não tá no seu nível. Então escolha algo que tá aí dentro do seu nível atual pra que você consiga absorver ele da melhor forma possível, tá? E quarto e penúltimo passo, é um passo muito importantíssimo, inclusive, é vocês anotarem esse cronograma, é vocês realmente fazerem lá. Vocês podem fazer na ferramenta do Canva, o cronograma. Se vocês digitarem lá, Canva, pra quem não sabe, é um aplicativo e também um site, tá? A versão que eu prefiro é a versão do site, porque tem mais opções, mas você pode baixar e fazer no seu celular também. E você pode fazer o seu cronograma gratuitamente lá e imprimir aí na sua casa. Vai ficar muito baratinho, mesmo se você for imprimir no Lan House, assim, vai sair tipo 50 centavos, R$1 no máximo, tá? E aí vai ficar mais caro se você quiser colorido, papel timbrado e tal, não tem problema também. É ótimo, né, na verdade. Mas escreva e anote o seu cronograma, tá? E aí eu gosto de utilizar a ferramenta do Canva, porque é uma ferramenta excelente, é uma ferramenta 100% gratuita. E aí você coloca lá nos designs cronograma ou você coloca planejamento semanal. E ele vai te dar vários designs prontos para você utilizar. Você pode até utilizar a mídia mesmo ali, né? Eu não preciso imprimir se você não quiser, mas eu sou do papel, eu prefiro coisas no papel. Eu tenho, por exemplo, aqui o meu planner mensalzinho, que eu gosto muito de escrever as coisas. Tem um caderninho também de anotação, tenho cadernão também de anotação. Então eu gosto de manter as coisas todas anotadas assim no papel, porque eu costumo lembrar mais, assim. Mas você pode deixar digitalmente também, se você não tiver problema nenhum com isso, né? E aí você entra lá no Canva, pega esse cronograma já pronto e você só substitui lá pelas informações. Então você vai colocar segunda-feira, e aí você coloca gramática e você coloca qual é o assunto de gramática que você vai estudar e coloca o horário. Terça-feira, você coloca lá a habilidade de inglês que você vai estudar, por exemplo, listening, né? Aí você coloca, além da habilidade, você coloca com o que você vai praticar o listening. É com uma música? Qual música? É com filme? Que filme? É um trecho de uma série? Qual série? Qual trecho dessa série? E sempre coloque os horários, tá? Que você vai praticar aquilo ali. E você vai fazer isso durante toda a semana. Se você não quiser utilizar o Canva, você pode fazer à mão mesmo, escrito numa folha de ofício ou no caderno. Não tem problema nenhum também. Eu gosto muito mesmo dessa ferramenta do Canva, eu acho ela muito útil, tá? E o quinto passo é para você não esquecer de colocar esse cronograma em prática, porque a gente quer não só deixar as coisas anotadas, né? A gente quer executá-las. Você vai deixar elas visíveis para você. Então, por exemplo, esse planner mensal que eu acabei de mostrar para vocês que eu tenho, eu deixo aqui porque tá muito à minha vista. Ele sempre fica aqui na minha escrivaninha, porque é onde eu venho trabalhar. E mesmo se eu estiver trabalhando na cama, minha cama tá aqui do lado. Quando eu acordo, eu já olho pra cá e já venho ver ele, já venho ver o que eu tenho pra fazer no dia. Então, tá tudo aqui, tá na minha vista, não tem como eu fugir, não tem como eu ignorar. Só se eu for muito cara de pau mesmo. Então, deixe esse cronograma muito à vista, pra ele ficar lá te chamando, te gritando, ó, vem estudar inglês, entendeu? Você precisa estudar pra ter resultado. E lembre sempre de colocar no seu cronograma, esse aqui já é um bônus que eu tô dando, é um passo bônus. Lembre sempre de colocar no seu cronograma um momento de você praticar a fala com alguém, não só sozinho, não somente com shadowing, aquela técnica que eu já ensinei, tem vídeo aqui no feed ensinando essa técnica de como você vai praticar a fala sozinho.
não só através dessa técnica, você tem que praticar com outra pessoa também. Então coloca lá no seu cronograma, tipo 2 minutinhos falando com algum nativo no Tandem, sabe? Tandem é um aplicativo para você conversar com nativos, é 100% gratuito, assim um aplicativo maravilhoso para você treinar, porque as outras pessoas que estão lá, elas também estão praticando, tá? Porque quando você deixa de praticar com um nativo, você tá deixando de colocar em prática aquilo que você vem estudando durante a semana aí no seu cronograma e não vai adiantar de nada. Lembra do input e do output? Então você precisa desse momento de input, de receber as informações, e também precisa aí praticar, colocar para formações que você vai desenvolver. Aí você fala, poxa, eu sei falar inglês, como é que eu vou conversar? Se vira, a gente vai juntando uma palavra com a outra, com o português. Eles são super pacientes lá, porque é um aplicativo que a outra pessoa também está aprendendo outra língua. Então você consegue encontrar pessoas que estão aprendendo português e são nativas em inglês. Então você pode trocar essas informações com eles. Eles corrigem vocês, te ajudam na pronúncia. É muito legal, é um aplicativo excelente. Já baixem ele aí. Ó, vou deixar de desafio hoje aqui para vocês entrarem no Telegram e baixar lá o planner, o planejamento anual, tá? E também baixarem o aplicativo do Tandem, para que vocês consigam praticar com o nativo, tá bom? Então, esse é o cronograma que eu utilizo com meus alunos no curso Inglês Sem Medo, que estão com as matrículas abertas já. Inclusive, a gente já teve a nossa primeira aula semana passada, eu tava morrendo de saudade dos meus lindos alunos. A gente falou sobre como que vai ser o método aí, como que vai ser o cronograma, né, anual durante todo 2021, como que eles vão colocar o método em prática para que eles consigam alcançar os resultados que eles querem ainda esse ano também, tá? Assim como eu desejo que você alcance os resultados ainda esse ano. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem rapidinha, só para te ajudar aí a montar esse cronograma e que você fique aí, não fique perdido na hora de estudar, tá? Então é isso. Muitos besos. E eu tô falando em espanhol agora. See you guys!